Gente, tudo bem? Mas, gente, vamos aproveitar que nós estamos aqui, né? Porque os nossos guias e protetores já estão aqui para nos auxiliar, passar por nós e ver se nós estamos precisando de aqui ou ali, alguma coisa. Então, nós temos que manter esse pensamento elevado para que eles possam fazer o trabalho deles, tá? E nós vamos fazer o nosso, certo? Então, vamos começar com a nossa prece. E vamos aproveitar esse instante que nós estamos nessa casa tão abençoada, que tanto bem nos faz, que nos ajuda a pensarmos diferente, que quando nós estamos aqui nós percebemos essa ajuda da espiritualidade maior, estamos sendo observados, analisados, auxiliados. Então o nosso coração também tem que ser agradecido, tem que agradecer a esse Deus que permite que estejamos sempre em contato com a espiritualidade maior, para que eles possam fazer o trabalho deles, que é auxiliar os encarnados, através também das nossas mediunidades. Então, que possamos servir a esse Pai, sendo muitas vezes bons exemplos, darmos o nosso melhor em muitas atitudes, sermos amorosos com os nossos familiares, procurar ajudar sempre, para que também nós possamos sentir aquela sensação maravilhosa do bem feito, do dever cumprido, do amor que recebemos desse Pai. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, termos mais entendimento. E para isso nós vamos começar então a nossa prece. Nós vamos rogar a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Nós vamos rogar pelo nosso Rio Grande do Sul, pelas pessoas que sucumbiram pelas águas, pelas pessoas que não entendem o que está acontecendo e questionam a Deus. Nosso Pai de infinita misericórdia, que tudo sabe, tudo vê, conhece o nosso interior e procura ressaltar, ajudando-nos através dos guias e protetores, os nossos bons sentimentos, o nosso amor ao próximo, o nosso desligar-se às vezes de nós mesmos para lembrar no nosso irmão que sofre mais do que nós. Rogamos aos anjos do espaço, aos amigos espirituais, que recolham aquelas criaturas que neste momento estão sofrendo, né, sem ter a noção do que realmente lhes aconteceu. De nossa parte, que estamos no lugar mais aconchegante, nós possamos emitir de nós o nosso ectoplasma para que seja levado pelos médicos do espaço e oferecer a quem está precisando. Se não podemos estar ao seu lado, que possamos auxiliar com o nosso carinho, com os nossos bons pensamentos, com a nossa vontade que eles estejam melhor, que suportem, porque Deus não esquece nenhum de seus filhos. Nós rogamos que essas pessoas se sensibilizem, que possam sempre fazer orações, e assim eles vão receber como bálsamos que consola. De nossa parte, Pai querido, nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te rogamos o teu auxílio, o teu amor, e que possamos também entrar em oração, comungando com todos para um bem maior. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje é nosso tema, como vocês viram ali, né? Compaixão em família. Eu até peguei ali, porque às vezes a gente tem ideia das palavras, mas não se entende direito, né, o conceito. Então, o que é ter compaixão? Claro que a maioria das pessoas sabe que tem que ter pena dos outros, né? Mas assim, a compaixão é um atributo divino e que nos diviniza. Então, se nós sentimos compaixão pelos outros, nós estamos nos ligando a Deus, porque é um atributo de Deus que passa para nós. Então, ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Então, a compaixão de Deus é misericórdia. Deus não é insensível, nele há emoções, onde manifesta a sua proximidade e o compromisso para cada um ser humano. Deus não esquece ninguém, tem pessoas que estão esquecidas. Até mesmo os nossos irmãos que ficaram embaixo daquela água toda não estavam esquecidos de Deus. E muitos já foram recolhidos. Terça agora passada também, e a semana passada também, quando nós fizemos os trabalhos de mesa, a gente doutrina os espíritos que estão nessas situações e os encaminhamos. Porque a grande maioria não tem esse entendimento de que não se morre. Que o que morre é o corpo, esse vai ficar aqui, porque esse foi composto dos elementos terrenos, e a gente não leva o corpo junto.
Então a gente volta com o nosso perispírito, com as coisas boas que nós fizemos ou as coisas ruins que nós fizemos, deixamos para trás. Então é essa consciência que o espírito tem que ter, que nós estamos aqui de passagem, que nós viemos cumprir com as nossas obrigações e temos que ter o entendimento de que nós estamos aqui para ajudar, para termos compaixão com os nossos irmãos que precisam, né? E também para voltarmos com a nossa malinha com algumas coisas boas feitas. Porque se nós voltarmos sem nada, é sinal que nós não fizemos nada importante nessa vida, né? Não crescemos muito. Então a compaixão é uma atitude permanente de Deus. Tem uma frase que a gente escuta, será que ele lá em cima está me vendo? Deus nem sabe onde eu estou, nem sabe de mim. Por que ele não faz assim, assado? Porque as pessoas querem que Deus faça as coisas de acordo com o que eles pensam. Lembrando que cada pessoa está num degrau, e se Deus fosse fazer toda a vontade do pequenininho, como que ele ia ajudar o outro? Se ele fosse fazer a vontade de um, como ajudar os outros? Então Deus sabe tudo de nós, gente, tudo. Lembram que dizia que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba. Por que isso? Porque Deus está em nós. Como que Deus está em nós? Através do fluido cósmico universal. Os nossos corpos foram formados com os elementos aqui na Terra. Mas para que esse corpo pudesse acoplar ao espírito, para que o espírito possa andar, fazer, acontecer, pensar, trabalhar, se mover. Quem que fez essa parte de unir os dois? Foi o fluido de Deus. Então, por isso que Deus sabe tudo de nós, Deus está em nós. Então, nós temos que lembrar que Ele não vai se lembrar de nós só quando nós estamos com problema. Isso é nós humanos, né? Que às vezes nos lembramos de Deus só quando nós estamos num momento grave da nossa vida. O que a gente mais escuta é, meu Deus, ai meu Deus. Então aí a pessoa lembra de Deus, até aqueles que nem acreditavam. Mas só que Deus não é assim. Deus está permanentemente em contato conosco. Tem os nossos guias protetores enviados por Ele, para que a gente nunca fique sozinha. As nossas preces sempre são ouvidas, mas nem sempre atendidas. Porque se fossem ser atendidas, nós enveredaríamos por caminhos errados, como nós fizemos em sucessivas encarnações. Então a gente tem que melhorar, tá? Precisamente a luz que nos indica que a compaixão humana não surge unicamente ali onde há sofrimento. É uma atitude permanente, um modo de relacionar-se uns com os outros. Não se pode identificá-la nem reduzi-la a pena. Nesse sentido, a compaixão é um princípio ético que permite relacionarmos-nos uns com os outros a partir dos afetos profundos das entranhas. Aquela palavra que a gente diz, eu amo até o fim das minhas entranhas. Eu acho que vocês já ouviram isso, né? É o fundo do nosso coração, onde a gente vai alicerçando aquele amor. E Deus permite que nós viemos numa família que nos recebeu. Essa família que nós temos é o próximo mais próximo. É onde nós temos que fazer o nosso serviço de amor. Porque eu conheço um monte de gente que é um amor para os de fora. É querido, faz tudo, atende, passa, falta levar no colo. Chega em casa, aí dá patada em todo mundo. E sem se dar conta que ele tem que ser caridoso e, como diz a palavra ali, compaixão para com a família. Às vezes o filho está sofrendo, está doente, ele vai e descasca, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Às vezes isso não, às vezes com a paixão com a própria família. Aí ele sai na rua, vê um lá, coitadinho. E esquece às vezes que o próximo, mais próximo, está dentro de casa. E é ali que são colocadas as pessoas que precisam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso entendimento. Então tem uma historinha que diz que tem um sujeito que era um espírita, né? Não pense que os espíritas são santos só porque eles conhecem a doutrina. Às vezes eles conhecem, mas não praticam, né? A gente sabe disso, né? Que é praticar aquilo que a gente aprende. Mas ele fazia preces, ele ia para lá e para cá fazer palestra nos lugares. Aí ele foi lá para o Nordeste, ele foi fazer palestra num lugar. O ônibus estava quente, o ônibus demorou, mas tudo por uma causa. Aí ele continuou aquele caminho difícil que ele tinha para chegar até lá. Daí ele foi numa casa, as crianças que gritavam, todo mundo que fazia uma barulheira, aí ele ficava nervoso, mas ele começava, mas por uma causa, uma boa causa, a causa está valendo a pena. E assim ele continuava pensando.
Aí fez aquela palestra, o que ele tinha que fazer, falou bonito, falou palavras maravilhosas. Daí voltou para casa, pega o ônibus, toda aquela confusão, aquela coisa, tudo, e por uma boa causa vale a pena. Aí chegou na rodoviária, onde ele tinha lá, a esposa dele demorou, porque o trânsito, né, foi difícil, ela chegou um pouco atrasada, uma meia hora. Quando ela chegou, ele soltou os cachorros nela. Por que tu não faz nada que pressa? Por que tu não faz direito? Porque eu tô aqui um tempão esperando tudo que eu passei, tudo que eu padeci, tudo que aconteceu. E agora tu, olha só, me deixou ali. Para vocês verem como às vezes a pessoa não se dá conta. Como ofende, como trata mal as criaturas da casa, quando na verdade seriam os primeiros a receber amor, atenção e compaixão. Então veja como a gente faz às vezes errado, né? Quando acontece uma coisa bem grave, é a família que suporta. Quando acontecem coisas difíceis na nossa vida, quem que está aí do lado para nos ajudar? Então essa compaixão, né, familiar, quer dizer que às vezes o filho, porque ele é assim assado, se rejeita aquela criança. Ou às vezes porque um dos membros não faz aquilo que a pessoa quer, se rejeita, não quer mais ver. Eu, como trabalhei com inúmeros tipos de famílias nas escolas que eu passei, eu percebi assim que, não sei como é que Deus me deu uma coisa dessa, não pode ter saído de mim. As pessoas falam coisas assim graves, que aquilo marca muito nos filhos. Vocês sabem que é muito pesado aquilo que o adulto fala com a criança. Às vezes o professor também joga uma palavra lá, porque tu é isso, ou tu é burro, ou tu é... Aquilo marca a criança de tal forma que ele pensa que ele é aquilo mesmo. Quantas vezes nós recebemos palavrões de pessoas que não têm tato para falar ou falam com a gente de uma forma errada e aquilo nos magoa e aquilo fica marcado. E quantos pequeninos que escutam essas coisas injustas, eles pensam que eles são aquilo que eles estão dizendo, mas ele não é aquilo que estão dizendo. Vejam, a gente traz marcas às vezes desses maus tratos desde pequenos, e às vezes a gente não esquece, a gente cresce achando que é aquilo lá. E tem que fazer um trabalho imenso, pegar psicólogos para fazer terapia, para ver aonde que está aquela mágoa guardada, aquele ressentimento, em que momento que começou isso. E às vezes vai fazer uma regressão, às vezes encontra lá atrás, quando ele foi chamado de tudo que era coisa, ou ele passou um vexame na frente dos outros, ou aconteceu alguma coisa que ficou marcada, ele não se lembra. Mas aquilo ainda está incutido nele e ainda está marcado. Então é isso que a gente fala também sobre essa compaixão em família. Não é a mesma coisa, né? A gente tem compaixão por todo mundo e às vezes bate no cachorro, surra o gato. Eu tenho animais, então eu amo os animais. Então quando eu vejo alguém maltratando, é uma coisa instintiva, dá vontade de ir lá pegar a pessoa. Não que eu não gosto do ser humano, é óbvio, né? Mas dá vontade de ir lá pegar a pessoa e dizer, sai que o animal é melhor do que tu. E não acontece isso muitas vezes. Então, os animais são nossos irmãos menores. Deus os coloca na nossa vida para que a gente ajude, a gente faça por eles o carinho que eles nos dão. Mesmo que pessoas batam nele, eles continuam com carinho, continuam voltando, continuam abanando o rabinho para a pessoa, porque eles não guardam a maldade e a mágoa que o ser humano guarda. Então nós temos que ter amor por todos, não apenas pelas pessoas. Os bichinhos também, aliás, graças a Deus que mudou muito, né? Porque no passado, gente, era um horror. Pega um pouquinho de água para mim, querida. Vamos ver, aqui diz assim, ó. Nós temos um texto que fala, né, de que a gente tem a caridade e a humildade, porque fora da caridade não há salvação. Enquanto nós não aprendermos o que é caridade, enquanto nós não aprendemos o que é humildade, nós não vamos sair das encarnações que nós temos. Porque fora da caridade não há salvação. Enquanto nós não abrirmos o nosso coração e gostarmos das pessoas, nós vamos ter sucessivas encarnações. Vamos ter que voltar tantas vezes quanto for necessário até aprender a amar. Esse é o mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se a gente vai querer entender o mundo como ele é, nós temos as coisas que Jesus ensinou. Nós temos os mandamentos, não faça errado, que daí vai dar tudo certo na tua vida. Mas as pessoas ainda têm dentro delas, incutido ainda nelas que não passou, os piores sentimentos, dois piores. O egoísmo e o orgulho.
Essas duas coisas não é uma questão de patamar social, não. É algo que se traz ainda de outras vidas. Às vezes tu vê lá um pobre, diz aquele lá, ele que é humilde. Às vezes ele é um baita do orgulhoso que foi na outra vida, uma pessoa que não entendeu o amar, e ele volta numa situação que ele precisa aprender. Então, se ele fosse tirado daquele ambiente que ele está, talvez ele ia fazer tudo o que ele fez em outras vidas. Então, às vezes, é preciso que ele fique naquele lugar onde Deus o colocou, para que ele possa aprender a amar. Ele possa aprender que ele pode ser bom para com os outros, porque as pessoas tentam ajudar. Às vezes, a pessoa não quer ser ajudada, né? Vocês sabem disso. Vamos ver o que é que diz aqui, ó. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Oh, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que neles confiam, concede Deus o reino dos céus. Então, essas pessoas que conseguem, o que é bem difícil, né? A gente ter piedade, ter mais amor, fazer agora nessas horas, gente, tudo bem, aconteceu essas coisas no mundo todo, não é só aqui no Rio Grande do Sul que tem enchente, né? Se nós vamos olhar em todas as partes do mundo. E nós estamos, meus amores, sinto dizer-lhes que nós estamos em momentos bastante graves. Porque é o momento da separação do joio e do trigo. Esta é a última chamada. Se a gente não se modificar, se a gente não fizer boas ações, não levarmos nada na nossa malinha, é difícil, porque existe muita crueldade. Mesmo diante das calamidades, existe muita crueldade. Essas pessoas, elas não vão afinizar com a nova terra que está para vir agora, que é o planeta que passa de expiação e de provas para o planeta de regeneração, aonde nós vamos ter uma terra mais solidária, pessoas mais amorosas, mais educação, mais amor ao próximo, que é o nosso sonho, não é? Ninguém gosta de viver no meio de pessoas ruins que falam coisas horríveis e que fazem coisas horríveis. Porque elas acabam machucando os nossos corações que não são igual aos deles. Então, vai haver sim a separação. Muitos estão já seguindo nesses momentos, não que desencarnam os que não são bons, não é verdade? Muitos desencarnam porque são chamados para ajudar do outro lado. Porque existem muitos desencarnes do planeta nesse momento. São furacões, são terremotos, são enchentes, são queimadas. Se a gente vai analisar, é um período bem complicado. E tem muitos que dizem, olhe bem o céu, começa a observar os sinais que está sendo dado. E começa a entregar a tua vida para Deus no sentido de fazer boas coisas, dar bons conselhos, ser um bom exemplo. As pessoas não entendem isso. Só que quando acontecer alguma coisa dessas, eles vão ficar tudo espantados. Não esperavam porque não estavam preparados. Mas a Terra já sofreu inúmeros cataclismos e não vai ser essa que vai ficar perfeita até o fim, né? E tu, donzela... Pera, deixa eu falar uma coisa antes que você saia daqui tudo assustado. É assim, ó. Haverá 2/3, que seja 1/3, eu não sei a quantidade certa, de pessoas que vão desencarnar, certo? Não é a destruição, o fim do mundo. É o fim de uma era, de um período, onde as pessoas ainda não são boas o suficiente para entrar na terra de regeneração. Já aconteceu com os exilados de Capela. Eles receberam a graça, que a Capela está na órbita, aqui que tem gente que diz que tem uns aparelhos, assim, os astrônomos, eles enxergam Capela. E Capela era uma estrela de maior grandeza, a Terra é um planeta pequenininho, assim, primitivo ainda. E aí lá eles não condiziam com as pessoas amorosas que tinham lá, eram como aqui, desordeiros, criminosos, maldosos. O que aconteceu com eles? Eles vieram para a Terra, né, que são os anjos decaídos, que eles dizem, porque eles só, assim, não deixavam os outros que queriam fazer o bem completar a tarefa deles, eles atrapalhavam. Quando eles chegaram aqui na Terra, eles encontraram o quê? Alguns aborígenes, alguma coisa, não eram para eles se misturar, que eles iam aprender a lição, depois eles voltariam.
Como, por exemplo, muitos os egípcios vieram, deixaram construções fabulosas e voltaram, ninguém mais ouviu falar deles. E outros, como indianos, por exemplo, fizeram o sistema de castas, os párias nunca crescem, nunca mudam de nível e morrem, gente, na miséria. Então, é uma coisa triste. E outros, então, estão numa opulência absurda e uma parte, gente, deitados sem nada nas calçadas. Isso eu vi com meus próprios olhos. Ninguém me contou, mas a história toda sabe isso. Então, aí, se fizeram esses sistemas de castas, vão estar ainda ali, ainda estão remando, ainda estão continuando, e isso não muda. É óbvio que Deus, na sua infinita misericórdia, ia fazer alguma coisa para que isso se modificasse. Não há compaixão com seus irmãos, não há compaixões com aquelas crianças que estão sendo lá sofrendo, como aqui a gente vê que ainda não há compaixão com nossos, né? E então há que ter uma mudança. E se não vem isso a parte que vai acontecer, as pessoas também não se modificam. Às vezes é necessário derrubar tudo para começar de novo. E às vezes, a maioria, o que não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Então, às vezes, a dor é a mola que faz a pessoa se mexer, a pessoa se arrepender do que ela fez, né? Às vezes com seus próprios familiares, não amou, não ajudou e ainda vai ter que voltar com a pessoa mesmo. Porque não usou de indulgência, não usou de compaixão e desprezou a família que recebeu. Quando vai chegar na espiritualidade, vai perceber o erro que cometeu e aí uns dizem, vou me esconder, quero me escapar, não quero voltar com essa família, né? Porque é na família que a gente tem às vezes os desafetos, né? Mas que nada, quando eles estão lá e veem que não fizeram nada de bom que poderiam ter feito melhor, aí vão saber que vão ter que voltar de novo. Aí as pessoas dizem, umas, mas eu fiz de tudo, eu aguentei. Mas não amou? Vai ter que aprender a amar. Então que nós possamos dar outros olhos para as pessoas, perdoar, porque aqui na Terra não é o vale certo para sermos felizes. Nós temos mudança, um dia nós estamos felizes, no outro dia nós estamos tristes, no outro dia nós estamos assim. Não, se nós tivermos compaixão, nós vamos entender que todo mundo está num degrau, e que todos nós temos defeitos, senão nós estaríamos aqui. E na Terra vem os que têm coisas para saudar, os mais difíceis de lidar, os criminosos, nós estamos todos inseridos no mesmo espaço. Então, quem aprende a ver o outro como é alguém doente que precisa, né, de ajuda, é uma coisa. Ou aquele que odeia, que quer que ele morra, é um outro sentido. Então não adianta querer que ele morra, porque vai morrer o corpo, a criatura continua por aí rondando. E vocês sabem, né? Muita gente quer que morra fulano. Gente, não adianta o cara morrer. O espírito continua livre. E sem o corpo ele vai poder fazer coisas que a gente não imagina. Então a gente tem que fazer prece para que essa pessoa se modifique e siga o caminho dela, não é verdade? Ou poderá que ela vai se encostar em alguém e vai fazer aquele alguém fazer as mesmas coisas que ele fazia quando ele estava aqui. Então, meus amores, o Espiritismo explica muito bem isso. Nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui para não fazermos nada. Nós temos um planejamento de vida que trouxemos quando estávamos na espiritualidade. E nós temos que fazer o vizinho lá, isso eu já fiz, isso eu já fiz. Temos que fazer um estudo da nossa vida. Até onde eu fui legal com as pessoas, até onde eu ajudei as pessoas. O que eu fiz para melhorar a vida dessa pessoa que está comigo? No que eu proporcionei a ela momentos de satisfação por estar junto? Do que valeu essa encarnação que nós nos comprometemos a vir juntos para realizar determinadas coisas? A gente tem que se fazer essas perguntas. Quanto que eu contribuí para o meu filho com os meus exemplos? Porque falar é fácil, o problema é fazer. Será que eu contribuí positivamente para que meu filho fosse um bom cidadão, uma pessoa legal? Até onde eu tive compaixões das tristezas, das dores do meu irmão? Quando eu vi alguém chorar, o que eu fiz para secar as lágrimas deles? Quando eu vi alguém caído, o que eu fiz para ajudar aquela pessoa? Nós não estamos aqui só para nós e comigo. Gente, enquanto não houver ame teu próximo como eu te amei, nós vamos voltar 1, 2, 3, 4, 5, 500 encarnações. Tá? Vocês querem isso? Eu não. Certo? Então vamos fazer uma prece agora. Lembrando, gente, que tudo bem, nós vimos muitas coisas tristes, mas também nós vimos quanta solidariedade
e quanta pessoa boa que tem. Então há muito mais gente boa do que gente negativa. Então vamos agradecer aos bons e vamos pedir a Deus que ajude os maus, certo? Então nós vamos elevar neste momento o pensamento a Deus. Vamos confiar nesse Pai que tudo sabe, tudo vê, que Ele está no leme de tudo e que coisas acontecem sem que nós possamos entender, mas que mais adiante aquele clarão abrirá e nós vamos compreender a bondade de Deus. Tudo nos é oferecido, tudo nos é auxiliado e que somos nós mesmos que muitas vezes castigamos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração com pensamentos negativos. Então que possamos nos libertar desses pensamentos, abrir a nossa parabólica, os nossos horizontes e vislumbrar momentos mais felizes adiante. Vamos fazer por merecer coisas boas. É a promessa do Pai: nenhum de seus filhos se perderá. Todos serão encontrados e auxiliados. Ninguém está esquecido. Que o Pai possa auxiliá-los, ajudá-los nos seus compromissos e problemas, que seus lares sejam mais abençoados com as equipes espirituais que ali vos visitam, que o nosso guia tenha motivos para se orgulhar do seu pupilo porque faz coisas positivas e que nós não tivemos muita carga que nos tire o momento de sermos úteis e de servir. Estamos nessa escola, Pai, e o Jesus é o nosso mestre. Sigamo-lo e aprendemos com ele. Muita paz, muita luz e que possa sair daqui em muito melhores condições do que quando aqui chegaram. Que assim seja.